Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos da parte do Senhor Jesus. Hoje nós vamos continuar com a nossa série Daniel. E hoje nós vamos estudar um capítulo maravilhoso, Daniel capítulo 6. Vamos falar ali de Daniel nas covas dos leões. Muitos conhecem essa história, mas nós vamos fazer aplicações para os nossos dias. E nós vamos entender que Daniel capítulo 6 é uma história que vai se repetir nos últimos dias com a última geração. Então, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, clica no sininho para receber novas notificações. Se gostou, compartilha nossos vídeos nas redes sociais. E escreva o que você está achando da série. Isso é um incentivo para nós, saber que você está gostando. E se você tiver alguma crítica, escreva também, tá bom? Então vamos lá, vamos avançar. Grandes lições aprenderemos em Daniel capítulo 6, grandes lições. Então, grandes lições serão tiradas desse livro. Esse capítulo revela os direitos e os limites estabelecidos por Deus para cada governo humano. Então, está escrito, meus queridos, que Deus permite que cada governo, cada presidente, cada rei sente no seu trono, mas há um limite para eles. Eles não podem passar daquele limite, senão Deus intervirá. Daniel capítulo 3 e Daniel capítulo 6 são muito semelhantes. Se você ainda não viu Daniel capítulo 3, foi uma bênção. Nós fizemos, se não me engano, 2 ou 3 partes. Assista, está na nossa playlist de Daniel. Assista toda a série aí e divulgue, queridos. Compartilhe nas redes sociais. Nos ajuda nesse canal aí para que a mensagem chegue em cada casa, em nome de Jesus. Então, Daniel capítulo 3 e Daniel capítulo 6 são semelhantes. A questão era sobre adoração. Então, os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram provados em Daniel capítulo 3 e agora Daniel capítulo 6. Ele é provado. Foram promulgadas leis e que impediam o povo de Deus de fazer a sua vontade, a vontade de Deus, né? Então, queridos, saiu leis em Daniel capítulo 3, Daniel capítulo 6, que impediu o povo de Deus de fazer a sua vontade, de adorar com os ditames da sua consciência, de orar somente ao Senhor. Então nós vamos ver e tirar lições para nós. Acusações, perseguições e decreto de morte. Então Daniel capítulo 3, Daniel capítulo 6, saiu o que, irmãos? Decreto de morte, perseguições e invejas. E assim será com o povo na última geração. Aqueles que quiserem viver fielmente padecerão perseguições. Está escrito. Outra coisa que aconteceu em Daniel 3 e Daniel capítulo 6, que nós vamos ver, é o livramento do povo de Deus, o livramento sobrenatural, miraculoso. Louvado seja Deus. Deus é o Deus dos milagres, queridos. Deus pode fazer milagre hoje. Deus pode tirar hoje das covas dos leões. Deus pode te libertar. Outra coisa que aconteceu em Daniel capítulo 3 e Daniel capítulo 6 e nos últimos dias, o testemunho dos servos de Deus, o alto clamor. Louvado seja o Senhor. Então o povo de Deus vai dar um testemunho vivo. Vão pregar em testemunho a todas as nações. Vão dar o alto clamor. E várias pessoas, milhares de pessoas se converterão em um só dia. Deus vai usar o seu povo, a última geração. Daniel capítulo 6 vai nos ensinar, queridos, como se portar diante de situações da vida, diante das autoridades. Então Daniel capítulo 6 vai nos ensinar todas essas coisas. A palavra de Deus, queridos, não é um livro morto, é um livro vivo e eficaz. Um livro que nos mostra, assim como foi no passado, assim será nos últimos dias, assim será com a última geração. Queridos, a maioria da palavra de Deus vai se cumprir no povo da última geração. Nós vamos ter que ter uma paciência de Jó nos últimos dias. Nós vamos ter que ter uma mente de Cristo. Nós vamos ter que pregar como João Batista e Elias, o povo da última geração. Daniel capítulo 6, verso 1 a 2. Abra sua Bíblia aí. Nós vamos ler Daniel capítulo 6, verso 1 a 2, que está escrito assim: E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então Daniel foi colocado ali numa posição
vantajosa entre os 3 príncipes. Depois do rei vinham esses 3 príncipes. É interessante que Daniel era um deles. 2 ali provavelmente seriam caldeus. Então a inveja era muito grande, porque Daniel, ao olhar do rei, Daniel iria se constituir o primeiro. Nós vamos ver mais para frente que o rei gostava muito de Daniel, porque Daniel tinha um espírito excelente, Daniel tinha um caráter semelhante de Cristo. Daniel trabalhava para os homens a olhares deles ou ao oculto, trabalhava bem. Daniel representava o Senhor na terra. Daniel era íntegro, simpático, cortês, fazia as coisas conforme a vontade de Deus. Daniel era um representante do Senhor na terra. Então o rei viu que ele tinha um espírito excelente. Queridos, quando você vive a fé, quando você busca o Senhor com a sua família, você será implacado, perseguido por muitas invejas. Muitas pessoas vão ter inveja suas. Muitas pessoas vão ter inveja da sua pessoa, da sua família. Com certeza, porque isso é escrito. Aqueles que quiserem viver fielmente padecerão perseguições. Vocês vão ter calúnias, difamações na vida de vocês. Vocês serão perseguidos, serão encostados no canto, assim como Daniel foi. De acordo com o Uri Smith, um pioneiro da nossa igreja, muito conceituado, ele tem um livro, Daniel e Apocalipse, né? Ele faz verso a verso, esse livro é vendido ainda. Ele é um historiador da nossa igreja, um grande também teólogo. Ele diz assim que esses 120 príncipes estavam administrando 120 províncias que representavam o Império Medo e Persa. Está no livro dele, Daniel e Apocalipse, página 59. Esse livro é vendido ainda. Uma benção, comprem. Daniel capítulo 6, verso 1 a 2. E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, as quais esses príncipes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Daniel capítulo 6, verso 3 diz assim: então o mesmo Daniel sobrepujou a esses presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então o rei pensava em constituir ele o primeiro ali em todo o reino, o comandante, o governador principal. E aí o que acontecia, queridos? O que aconteceu? Inveja. Então começaram a pensar, o inimigo, né? Usando os homens, para colocar Daniel em um laço. Dario confiava muito em Daniel. Aí tem um gráfico aí que vocês podem ver na tela. O rei Dario, né? Mais Ciro. Primeiro presidente Daniel, segundo presidente, com certeza, o terceiro presidente deveria ser um caldeu. E comandava 120 príncipes ou governadores. Ou seja, Daniel poderia ser um ministro ali, um ministro principal hoje. Ministro da Fazenda, será? Ali, aqui no Brasil, um exemplo. Um ministro da Fazenda. Ministro de Relações Exteriores, pode ser. Seria aquele o primeiro, o braço direito do presidente. Daniel era o braço direito do rei Dario. Os 2 presidentes e alguns príncipes, movidos por ciúmes e inveja, engendraram uma conspiração contra Daniel e apelaram ao rei para aprovar uma lei injusta. Olha que coisa, irmãos. Então a inveja leva as pessoas a prejudicar o outro. Muito cuidado, queridos. Que possamos vencer esse sentimento em nome de Jesus. Apocalipse 13 é um capítulo paralelo de Daniel 3 e 6. Então, Apocalipse 13 é um paralelo. Nós vamos tirar algumas lições de Daniel capítulo 3, nós já fizemos isso. E agora Daniel capítulo 6. Nos últimos dias, a forma de governo pela qual uma lei dominical vai ser estabelecida não vai ser uma monarquia, e sim uma democracia. Ou seja, não vai ser como foi no passado, que era uma monarquia em que Daniel, ali em Babilônia, estava sendo governado. Agora, nos últimos dias, vai ser uma democracia. O povo vai pedir um decreto, né? Principalmente os evangélicos vão pedir um decreto, o decreto dominical. E vai ser estabelecido ali nos Estados Unidos primeiramente,
E depois todo mundo vai copiar um decreto nacional, um decreto mundial, o decreto dominical. E aqueles que, um pequeno povo que vai ficar com o sábado do Senhor, vai ser perseguido. Quem são esse povo? Principalmente os adventistas do sétimo dia, vão ser perseguidos. O mundo inteiro tem inveja do povo de Deus. Observe a forma como os conspiradores dos últimos dias vão convencer o povo a aprovar a lei dominical. Apocalipse 13, verso 12 a 13 diz assim: e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Então o falso profeta, o protestantismo apostatado, vai fazer até fogo descer do céu. Eles vão simular que eles são o terceiro Elias. Lembra lá no Monte Carmelo? Elias desceu fogo do céu e consumiu o sacrifício. Elias orou e Deus fez isso. Então, os falsos profetas, que aqui nós podemos fazer uma aplicação, que esse fogo é milagres, prodígios. Esses falsos profetas vão fazer isso e o povo vai ficar admirado e vão acreditar que esse povo, os evangélicos apostatados, vão estar do lado de Deus. Olha, eles são o terceiro Elias. Eles são do Senhor. Que coisa, meus queridos. Então, vigiemos, irmãos. Não vamos acreditar no que a gente vê, no que a gente ouve. E sim, não está escrito na palavra de Deus. Se esses homens que fazem milagre contradizem a palavra de Deus, é anátema. São falsos profetas. Um assíduo do Senhor, a lei e o testemunho. Se eles não falarem segundo essa palavra, eles não têm iluminação. Isso está escrito. Apocalipse 3, verso 4 a 15. E engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizessem, em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Quem vai fazer a imagem da besta não será o presidente dos Estados Unidos, mas o próprio povo. O próprio povo vai pedir o decreto dominical. E aí vai se unir igreja e Estado. Se forma a imagem da besta. Assim como Daniel capítulo 3. Foi erguida aquela imagem da estátua de Nabucodonosor. A estátua do sonho dele. Toda de ouro. E o povo foi obrigado a adorar. Assim, nos últimos dias, vai sair uma imagem da besta, da hierarquia romana. Vai haver igreja e Estado unidos. Vão estar unidos ali, ó. Igreja e Estado. Estados unidos com o sistema papal. Haverá união, um decreto dominical. Os evangélicos que vai pedir esse decreto dominical. E aí o domingo é um filho do papado. O que vai acontecer? Vão apoiar o sistema romano. Queridos, isso está prestes a acontecer. Nós estamos vendo como os Estados Unidos está avançando. Os Estados Unidos vai para o Irã, o Iraque, e lança mísseis lá e volta para o seu país. Os Estados Unidos vai até a Venezuela, pega o presidente, em poucos segundos, minutos, prende e leva preso. Irmãos, é o Cordeiro falando como dragão, Apocalipse capítulo 13, se cumprindo. Então, os Estados Unidos está dando uma mensagem. Quem manda no mundo somos nós. E quem é que vai contra, irmãos? Quem é que vai contra com esse poder bélico? Então, queridos, o mundo inteiro vai guardar o domingo. E vai ter uma classe pequena ali que não vai obedecer esse domingo, não vai querer guardar o domingo. Vai ficar no assento do Senhor no sábado. Daniel capítulo 6, verso 4 diz assim: então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então, queridos, aqui interessante. Então, os líderes invejosos ali de Babilônia tentaram achar alguma coisa, alguma ocasião, alguma pedra de tropeço para Daniel. Colocar uma pedra de tropeço na vida de Daniel. Não colocaram. Não conseguiram achar ocasião alguma para falar dele. Nem o que ele fazia no trabalho dele, como ali um dos presidentes, e nem nas coisas de Deus. Queridos, fazer uma aplicação para nós. Estão achando alguma ocasião na sua vida?
Alguma ocasião assim na vida, no cotidiano do mundo? Estão achando alguma coisa? Você deve a alguém? Você é um caloteiro? Você é um mentiroso? Você é uma pessoa que dá a sua palavra e volta atrás? Quem é você? Será que as pessoas do mundo, se procurarem, acharão alguma ocasião na sua vida? E nas coisas de Deus? Será que as pessoas que notam, vê você com a família ordenada, vê você andar conforme a luz que a sua igreja mostra? Como que as pessoas veem eu e você, nossa família? Será que nós teríamos um Daniel hoje? Eles não veriam nenhuma ocasião para colocar uma pedra de tropeço em nós? Queridos irmãos, nos últimos dias, as pessoas nos levaram a tribunais. E se a gente não estiver em dia com Deus e com as coisas do mundo, eles vão achar ocasião e vão nos prender e nós vamos ser ridicularizados. Mas vai ter um povo, irmãos, em nome de Jesus, que seja eu e você, que não vão achar nada. Louvado seja o Senhor. Eles estavam, os presidentes, insatisfeitos e enciumados, porque Dario colocava um hebreu sobre todo o reino da Medo e da Pérsia. Querido, se você está subindo de cargo na igreja, nas instituições ou no seu trabalho, e você está atraindo invejas, porque você está fazendo certinho as coisas do Senhor e as coisas cotidianas, se você estiver como Daniel, com certeza você terá inveja das pessoas, com certeza. Ou será que nós ganhamos só tapinhas nas costas? Queridos, muito cuidado. Há alguns anos eu aprendi isso na escola sabatina, muitos anos atrás, quando eu entrei na igreja, uns 20 anos atrás. Que quando a nossa vida está 100% assim, ninguém está nos perseguindo, ninguém está falando mal de nós, toma cuidado, porque pode ser que nós estejamos em pecado, viu? Toma cuidado, porque tem um joio e o trigo no mundo, na igreja, nas instituições. E como é que você está tomando tapinha em todo mundo? Pode ser que eles estão dando tapinha nas suas costas, está apunhalando por trás. Cuidado, irmãos, porque quem quer viver fielmente vai ser perseguido. As pessoas vão ter ciúmes. Se tiverem ciúmes de Jesus, tiveram ciúmes de Moisés, até a família. Então, o que esses homens fizeram, irmãos? Esses presidentes, esses príncipes, agiram com ira, indignação, raiva e inveja de Daniel. Daniel capítulo 6, verso 5. Então esses homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, senão acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então foram procurar agora na lei de Deus. Vamos fazer alguma coisa que ele é fiel ao Deus dele, acha alguma coisa. Eles prestaram atenção no que Daniel estava fazendo. Então eles começaram a prestar atenção na adoração de Daniel, nas coisas espirituais. Profetas e Reis, página 540, servo do Senhor diz assim: foram essas forças satânicas que impeliram os príncipes a sentir inveja e ciúmes. Foram eles que inspiraram os planos da destruição de Daniel. E os príncipes, rendendo-se aos instrumentos do mal, levaram-nos à execução. Então, quem que inspirou esses homens, irmãos? Forças satânicas. Então, querido, se você não viver a fé, não viver de acordo com a luz que tem nos últimos dias, ou você será cheio do Espírito Santo, ou cheio dos espíritos satânicos. Então, irmãos, não haverá neutralidade, viu? Cuidado. Em Daniel capítulo 3, muitos ajoelharam ali amarrando sapato. Não, eu não estou adorando, meu coração Deus conhece. Deus conhece. E se ajoelharam, mas Deus queria ver o testemunho. Nós vamos ver Daniel aqui, que ele poderia ter fechado sua janela e orado ao Senhor. Deus vai ouvir. Deus em secreto, ele não ouve. Mas era costume ele virar para Jerusalém com a janela aberta. E se ele fizesse fechar essa janela, eles iam ver, tá vendo? Como ele não é tão fiel assim. Ele está com medo. Mas o servo de Deus, irmão, mesmo com medo, faz a vontade do Senhor. Profetas e Reis, página 540. O profeta havia sido exaltado em mando do reino. E os anjos maus temiam que sua influência pudesse enfraquecer-lhes o controle sobre seus governantes. Então, irmãos, olha que interessante. Então, Satanás temeu pela vida de Daniel. Temeu por quê? Ele vai influenciar as pessoas a se converter.
Então, irmão, se você dá um testemunho bom, lindo e maravilhoso, conforme o caráter de Cristo, irmão, forças satânicas vai influenciar aquele ímpio, aquele joio a te perseguir. Se você é um trigo, você vai ser perseguido. Que coisa, queridos. Como é que está a sua vida aí na igreja? Só tapinha nas costas, hein? Para Satanás, Daniel era uma ameaça. Será que a minha vida e a sua é uma ameaça para o inimigo? Ou nós somos um aliado? Presta atenção, irmão. A sua vida está alinhada mais com o diabo? Ou está 100% com o Senhor? Vigia, 99% com o Senhor, 1% com o diabo? Deus não aceita. Ou é 100%, o diabo aceita. 1% seja dele, 99% com Deus. O diabo aceita. Qualquer migalha. Deus não. É 100% do coração, 100% da vida. Entregue sua vida ao Senhor, confia nele e ele muito fará. Irmãos, há poder disponível para nós viver uma vida de Daniel. A nova teologia ensina que não. A nova teologia diz que nós vamos, essa última geração toda capenga para o céu. Não vai não, irmãos. Porque a nossa vida tem que basear aqui, no assínios do Senhor. Temos que viver a vida desses homens. Esses homens tinham paixões semelhantes à nossa. Eles venceram pelo poder da oração, estudo das Escrituras, buscando o Senhor, e nós podemos vencer também, como eles, em nome de Jesus. Tem um texto que a irmã White escreveu, 1/11 de 1900, Young Strutton, Instrutores da Juventude, diz assim, a posição do Daniel não era nada invejável, a posição dele. Ele estava à frente de um gabinete desonesto, mentiroso e ímpio, cujos membros o observavam com os olhos atentos e invejosos, para encontrar alguma falha em sua conduta. Mantinham espias em seu encalço para ver se, dessa forma, acaso não conseguiam encontrar algo contra ele. Satanás sugeriu a esses homens um plano mediante o qual poderia se livrar de Daniel. Use a religião dele como meio de condená-lo, disse o inimigo. Irmãos, então os homens procuraram ali a ocasião, quando Daniel não acharam, mas eles tinham inveja. Daniel estava numa posição nada assim invejável. Então, queridos, muitas pessoas gostam de estar em cargos altos, né? Amam estar em cargos altos. Mas quem sobe de cargo, irmão, quem está ali no topo, é algo para se pensar. Não devia ser invejável. Por quê, irmãos? A pessoa que está lá no topo, ela está mais visível à pedrada, a questionamento. As pessoas estão olhando. Então, cuidado, irmão. Se você quer estar um cargo elevado, se prepare para tomar pedrada e para viver mais do que os outros. Se você é líder de uma igreja, uma instituição, você deve ser o mais espiritual daquele local. Isso é certeza. Que os seus súditos, irmãos, vão estar sempre olhando para você, tá? Os seus liderados. Então, vigia, irmãos, vigia. Então, Satanás agora sugeriu para aqueles homens invejosos que estavam ali em volta de Daniel, que usar a religião contra ele. E assim será nos últimos dias, irmãos. O povo que vai viver a última geração vão estar cheios do Espírito Santo, vão dar outro clamor. Satanás vai fazer o quê? Use a religião contra eles. Faça um decreto dominical. Porque aí eles vão querer guardar o sábado bíblico, eles vão ser perseguidos. E muitos vão se ajoelhar perante a imagem da besta. Misericórdia. Irmãos, então, como Daniel foi um vencedor, nós podemos vencer também. Deus, nos últimos dias, pode fechar a boca dos leões. Ele pode fechar, em nome de Jesus, e calar os invejosos. Apocalipse 12, verso 17, diz assim, nos últimos dias, irmãos, olha o que vai acontecer com o povo de Deus. E o dragão irou-se contra a mulher, a igreja, e foi fazer guerra aos remanescentes da sua semente. Quem são os remanescentes da sua semente? Vai dizer aqui. Mas presta atenção, irmão, a igreja foi estabelecida por Cristo, ali há 2000 anos atrás. Satanás ficou irado com essa igreja. Os apóstolos formaram a igreja, e aí veio ali na Idade Média, os primeiros cristãos, os anabatistas, os valdenses e outros, os protestantes fiéis, foram perseguidos. Ele foi fazer guerra, usou a igreja romana para fazer guerra, a guerra santa. Irmão, teve muita guerra santa, né? Você pensa que hoje a guerra dita santa,
a Inquisição. Muitos passaram por essa Inquisição. Satanás fez guerra com a semente da igreja. Satanás irou-se contra essa igreja, contra esses homens e mulheres de Deus, a igreja do Senhor. Mas agora ele faz guerra com o remanescente dessa igreja. Quem são esses? A Bíblia está escrita assim, irmão. Você que crê na palavra do Senhor, olha só, quem são os remanescentes da igreja? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12, verso 17. Então presta atenção, meu irmão. Você que não é adventista do sétimo dia, você que é adventista do sétimo dia, será que você é um remanescente? Porque o remanescente é os que guardam, não só são os que são filiados à igreja adventista do sétimo dia. Porque muitos que estão na igreja adventista do sétimo dia não são adventistas do sétimo dia. Porque não crê no Espírito de profecia, diz que não vai guardar os 10 mandamentos e não guarda, não tem poder, não tem comunhão com o Senhor. Esses não são adventistas do sétimo dia. Esses são aqueles que roubaram a igreja, são sequestradores da igreja, dão mau testemunho, são pedra de tropeço. Quem são os fiéis, irmãos? Adventistas do sétimo dia, os fiéis, a última geração, que Satanás quer guerrear, estão guerreando, perseguindo. Os que guardam o mandamento de Deus pelo poder do Senhor Jesus e tem o testemunho de Jesus Cristo. E o testemunho de Jesus Cristo é o que, irmãos? Apocalipse 19, verso 10. Que mantém o Espírito de profecia, que guardam, que amam o Espírito de profecia na pessoa de Ellen White nos últimos dias. Então, se você não crê em Ellen White, se você lê poucos livros, você pode até crer, mas não lê, isso quer dizer que você não é remanescente. Você não é remanescente. Satanás não vai fazer guerra com você, porque você é um aliado. Ah, irmãos. Agora, se você, pelo poder do Senhor Jesus, confia no Senhor pela fé, eu posso guardar no nome santo de Jesus, no seu sangue, guardar todos os 10 mandamentos. Eu posso vencer todos os meus pecados. Eu acredito nos testemunhos de Ellen White. Eu busco o Senhor para que eu viva de conformidade com a Bíblia e o Espírito de profecia. Satanás vai fazer guerra com você, como fez com Daniel, tá? Assim será também na última geração. Satanás não verá na vida deles nenhuma incoerência e vai inspirar o mundo contra os servos de Deus. Então, nos últimos dias, irmãos, vai haver um povo, uma vida irrepreensível. É os 144 mil. É a última geração. Olha um texto maravilhoso da Serva do Senhor. A outra questão mais importante que deveria ocupar a atenção das igrejas de hoje, presta atenção. O apóstolo Paulo declara que todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Segundo Timóteo 3, verso 2. Por que é, pois, que a perseguição, em grande parte, parece adormentada? Por que, irmãos, que hoje não tem perseguições? Porque falou que Satanás ia fazer guerra ao remanescente. Por que não tem hoje? Ela faz uma pergunta, por que não está? Por que está adormentada? Aí ela responde, inspirada por Deus. A única razão é que a igreja se conformou com as normas do mundo. A igreja adventista do sétimo dia se conformou com as normas do mundo. É Deus falando. E, portanto, não suscita oposição. Irmão, a igreja não suscita oposição hoje. A religião que em nosso tempo prevalece não é de caráter puro e santo, que assinalou a fé cristã nos dias de Cristo e seus apóstolos. Você já leu um livro que diz assim, que fala os primeiros cristãos? Tem um livro vendido pela editora Monte Sião, procura na internet, que fala os primeiros cristãos. Irmão, que livro maravilhoso. Nós não estamos vivendo como os primeiros cristãos. Irmão, nós somos laodiceanos, misericórdia, nós temos que se converter, senão nós vamos ser vomitados da boca do Senhor. Aí ela continua, é unicamente por causa do espírito de transigência. O que é transigência? É aqueles que transigência com o pecado, que peca, que aceita, rejeita, não vence a tentação, que cai. Eu sou pecador mesmo, eu nasci assim. É unicamente por causa do espírito de transigência com o pecado, por serem as grandes verdades da palavra de Deus tão indiferentemente consideradas, por haver tão pouca piedade vital na igreja, que o cristianismo é aparentemente tão popular no mundo. Irmãos, então o cristianismo hoje é uma moda ser evangélico. Por quê? A piedade caiu, não está vivendo como a igreja primitiva.
Hoje é só louvar, é só cantar ao Senhor. Eu sou evangélico. Tem show gospel. Até na igreja de 27º dia tem isso agora. Nesses campuris da vida aí, ó. Show gospel. Baladas. Com luzes coloridas. Irmãos, o cristianismo é popular. Não é impopular. Por que os cristãos da Idade Média foram impopular? Porque eles queriam viver a fé deles e eles não transigiam com o pecado. Porque os homens da Bíblia foram perseguidos, porque Daniel foi perseguido, porque em nenhum momento, é oração com janela aberta? Não, vou fazer com janela aberta. Eles não moveram uma palha daqueles que eles viviam para tentar ser popular. Daniel não queria ser popular. Irmãos, hoje se Daniel estivesse entre nós, seria chamado de fanático. Começou com a alimentação, Daniel. Ele e seus 3 amigos quase morreram por causa de uma alimentação. Hoje o povo de Deus come de tudo. Come o que o ímpio come. A alimentação nossa é como do mundano. Não come carne de porco. Tem gente que não come carne de porco. Quem faz tatuagem não pode comer carne de porco. Quem põe um piercing. Irmão, para com isso. Nós temos que ver Conselho sobre Regime Alimentar. Tá bom? É o livro Conselho sobre Regime Alimentar. Deus deu instruções para nós, o povo da última geração. Aí ela fala aqui, irmãos, haja um reavivamento da fé e o poder da igreja primitiva. Voltarmos ao que era a igreja primitiva. O espírito de opressão reviverá, reacendendo-se as fogueiras da perseguição. Grande conflito, página 48. Então, irmãos, haja um reavivamento e vai haver um povo, um pequeno povo remanescente dentro da igreja remanescente. O trigo, que vai ter um reavivamento e vão se reformar e viver de acordo com a Bíblia e no Espírito de Profecia. Irmão, as fogueiras da perseguição vai se acender, tanto do mundo como da igreja, tá? A igreja também vai perseguir esse povo aí, esse povo fiel, que seja eu, que seja você, que seja a nossa família, em nome de Jesus. Daniel capítulo 6, verso 6, diz assim, irmãos, então esses presidentes e príncipes foram juntos ao rei, eles disseram-lhe assim, ó rei Dario, vive para sempre. Então chegaram os presidentes ali, os homens invejosos, e disseram já bajulando o rei, né? Vive eternamente. Você gosta de pessoas assim, irmão, que bajulam você? Toma cuidado que esses serão seus traidores, viu? Que fica só bajulando você e dando presentinho para você. Eles bajulam o rei com os objetivos corruptos. Então esses bajuladores, irmãos, querem assim ganhar tapinha nas costas. Eles querem subir de cargo. Irmão, cuidado, hein? Você vigia. A língua falsa aborrece a quem feriu, e a boca lisonjeira é a causa da ruína. Provérbios 26, verso 28. Então, irmãos, cuidado com os invejosos, bajuladores, boca lisonjeira. É um perigo. A serva do Senhor fala que essas pessoas que ficam lisonjeando são perigosos. É claro, irmãos, que a pessoa deve receber um apoio. Irmão, uma bênção, estou orando por você. Continua assim, louvado seja Deus. Mas aqueles que lisonjeiam, hein? Sem você, não acontece nada. Sem você, você é o cara, você é a mina, você é poderoso. Cuidado com esses aí, viu, irmãos? Cuidado com esses bajuladores, traidores. O homem que lisonjeia o seu próximo, arma-lhe uma rede aos passos. Provérbios 29, verso 5. Então, irmão, cuidado com o elogio, vigia no elogio, porque pode ser que você seja uma pedra de tropeço para outra pessoa, porque a pessoa pode estar se orgulhando, crescendo, se inflando, e depois ela explode, ela tem queda. Então, cuidado com a sua boca, viu? A minha boca é sua. Lisonjear as pessoas, colocá-las no topo. Você é o melhor cantor, você é o melhor pregador. Sem você, não tem like. Sem você, você é o todo-poderoso. Vigia, irmãos, que a queda é grande, viu? Satanás arma-se um laço. O perigoso, irmão, é o copo cheio, viu? Não é o copo vazio pela metade, é o copo cheio derramar. O copo cheio, equilibrar ele. É perigoso. Daniel 6, verso 7. Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores, concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei,
seja lançado na cova dos leões. Irmãos, perceberam a mentira que falaram? Olha, irmãos, que terrível esses homens. Disseram que todos os presidentes e príncipes concordaram, mas Daniel não sabia o que estava acontecendo. Então chegaram para Dario. Ó, Dario, vive rei eternamente. Você é um rei poderoso. Olha, durante 30 dias ninguém vai orar a não ser ao Senhor, porque o Senhor é um Deus aqui na terra. O Senhor é um todo-poderoso. E todos os presidentes concordaram com isso, com esse edito. Mentiram, porque Daniel nem sabia disso. Mentiram. Daniel 6, verso 8 a 9. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito, para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por essa razão, o rei Dario assinou o edito e a proibição. Então, enganaram o rei, né? Então, muitos estão sendo enganados, irmãos, com bajulações. Muitos, coitados, estão sendo enganados. Você que é um líder, cuidado com bajulações. Cuidado, os traidores não são aqueles que falam verdades a você que te ajuda. Os traidores são aqueles que se bajulam e aceitam tudo que você fala. Vive, Alexandre. Vive eternamente, você é o Todo-Poderoso. Vigie, irmãos. Pode ser que não use essas palavras, mas você sabe, né? Aqueles que te bajulam sempre, aqueles que estão nos bajulando, são traidores mentirosos. Esses homens apelaram ao orgulho e à vaidade de Dario. Daniel 6, verso 10 a 11. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então Daniel não foi provocar a ira dos homens, porque muitas pessoas são perseguidas que gostam de provocar a ira dos outros. São chatos, terríveis. Aí dizem que estão sendo perseguidos. Não, essa perseguição não é válida, não é pelo Espírito do Senhor. Essa perseguição é pelo Espírito do inimigo. As perseguições, como foi com Daniel aqui, queridos, é aquela que ele você costuma sempre fazer aquilo, alimentação, oração, e eles fazem um decreto para você fazer diferente. Aí você tem que ficar no assim do Senhor. E Daniel era assim, era o costume dele, ele não estava provocando as pessoas, orando sempre, e as pessoas sabiam, sempre voltar para Jerusalém. Então era o costume de Daniel orar com janelas abertas e virado para Jerusalém. Era um costume. Então, se ele fechasse a janela, as pessoas iam dizer assim, tá vendo? Já caiu. Então, irmão, ele orava. Quando ele ficou sabendo do edito, aí que ele começou a orar mais. Segundo Crônicas, capítulo 6, verso 37 a 39, diz assim: E na terra para onde forem levados em cativeiro, caírem em si e se converterem na terra do seu cativeiro, te suplicarem, dizendo: pecamos perversamente, procedemos e impiamente agimos, e se converterem a ti com todo o seu coração, com toda a tua alma, na terra do seu cativeiro, e que levaram presos, orarem para o lado da sua terra, que desde seus pais, e para essa cidade que escolhestes, e para essa casa que edifiquei ao teu nome. Então Daniel estava cumprindo a palavra de Deus, que Deus falou, que se vocês for levarem em cativeiro e orarem, dirigindo-se as suas orações para Jerusalém, para o templo do Senhor, e disserem, eu pequei contra o Senhor, nós estamos nessa condição que nós pecamos, e Daniel falava sempre assim, nós pecamos, e se virarem, eu virei. Então Daniel estava cumprindo a palavra de Deus, queridos. Ele não estava provocando as pessoas. Ele estava seguindo, segundo Crônicas, capítulo 6, verso 37 a 39. Daniel, irmãos, era restrito à palavra de Deus. Ele, em todos os promenores, em todos os detalhes, ele seguia a palavra de Deus. Por isso que ele foi perseguido. E você está seguindo todos os detalhes da palavra de Deus? Ou você procura alguma coisa? Que não, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. Irmão, você está seguindo o Adventista Sétimo Dia, Bíblia e o Espírito de Profecia? Vigie, hein? Profetas e Reis, página 542, diz assim: em todos os casos onde o rei tivesse o direito de ordenar, Daniel obedeceria. Mas nem o rei, nem os seus decretos, poderiam fazê-lo desviar-se da sua
obediência ao Rei dos Reis. Assim, ousada, embora quieta e humilde. Assim, ousada, embora quieta e humildemente, o profeta declarou que nenhum poder terreno tem o direito de interpor-se entre a alma e Deus. Queridos, Daniel obedecia o governo, Dario, o rei. Se tivesse ali, conforme a palavra do Senhor. Mas quando ele foi contra a palavra de Deus, ele não ia obedecer nenhum decreto. De jeito nenhum. Ninguém ia entrar no meio entre a sua adoração e o Deus verdadeiro. Ninguém. Assim deve ser na nossa vida. Ninguém pode interpor. Ninguém pode ir contra os ditames da nossa consciência. Nós temos que ter liberdade religiosa para adorar o nosso Deus conforme o assim diz o Senhor. Daniel poderia ter obedecido a Deus com as janelas fechadas, mas se assim o fizesse, seria reconhecimento de que essa lei era certa e que Dario tinha o direito de legislar sobre a sua consciência, a consciência de Daniel. Daniel capítulo 6, verso 11. Então aqueles homens foram juntos e o acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Em tudo Daniel era fiel na lei dos homens. Então eles tiveram que inventar algo contra ele relacionado à lei de Deus. Então Daniel era fiel nos seus afazeres do mundo cotidiano e não puderam achar ocasião nenhuma contra ele. Então fizeram esse dito e pegaram Daniel. Então se apresentaram ao rei. Daniel 6, verso 12. Então se apresentaram ao rei e a respeito do edito real. Disseram-lhe, porventura não assinasse o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem por espaço de 30 dias e não a ti, ó rei, fosse lançado nas covas dos leões? Você não fez um edito? Daniel 6, verso 12. Respondeu o rei, dizendo, essas palavras é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então os homens chegaram até Dario e disseram, ó rei, você não fez o edito? A respeito desse edito? Ninguém pode orar a não ser ao Senhor, rei? Nenhum Deus pode receber a oração durante 30 dias? E respondeu Dario, sim, e o decreto, conforme a lei dos medos e dos persas, não pode revogar. O rei estava totalmente cego, queridos. Não estava percebendo o que estava acontecendo. Eles enganaram o rei. Daniel 6, verso 13 a 15. Então responderam ao rei, dizendo-lhe, Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinalastes. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Daniel 6, verso 14. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo. E até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então o rei viu que foi enganado. Então o rei propôs no seu coração livrar Daniel, porque ele sabia que Daniel era inocente. Agora a ficha caiu de Dario. Eu fui enganado. Fizeram edito aí por inveja. Irmãos, quantos pastores e líderes de instituições às vezes fazem algo influenciado por alguém que está ali com o braço direito ou do lado esquerdo, do lado direito, influenciado por pessoas. Irmão, quantas pessoas vão se perder, infelizmente, líderes bons, homens de Deus, vão se perder porque são influenciados por pessoas bajuladoras, por pessoas de falas lisonjeiras, por pessoas que gostam de persuadir o outro, enganam os líderes. Misericórdia, irmãos. Quantos pastores não são influenciados a perseguir, a excluir membros que são uma bênção na igreja por causa dos invejosos? Então, queridos, muito cuidado. Se você é um líder, se você está me assistindo, você é um líder, com pessoas bajuladoras. Elas são terríveis. O rei amava Daniel e se sentia culpado. Daniel 6, verso 15. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram-lhe, sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Olha, já colocaram a lei na cara de Dario. Ó, você sabe que não pode mudar, né? Daniel 6, verso 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel, o teu Deus
a que tu continuamente serves, ele te livrará. Irmãos, olha que testemunho poderoso de Daniel. Então Deus permitiu Daniel acontecer todas essas coisas para testemunhar do Deus verdadeiro. Olha que Dario fala, o teu Deus, Daniel, a quem você continuamente serve, vai te livrar. Até o rei, irmão, já estava tendo fé no Deus verdadeiro, por causa da vida de Daniel. Irmãos, na sua empresa, onde você trabalha, na sua igreja, será que as pessoas olham você, que você continuamente serve o Deus verdadeiro? Ou aquelas pessoas nem notam que você é um adventista do sétimo dia? Nem notam que você é um cristão? Misericórdia, irmãos. Ou você é aquele encrenqueiro que dá mau testemunho? Misericórdia, irmão. Socorro. Está escrito que muitas pessoas não vêm para a verdade hoje, irmãos. Sabe por quê? Se elas viessem, elas escandalizariam. Pessoas fiéis que estão nas outras igrejas. Irmão, então, aquele sai dela, povo meu, só vai se cumprir no alto clamor. As pessoas não vão vir para a instituição. Porque se vir para a instituição hoje, elas vão se escandalizar. Que as pessoas são fiéis. Servindo a Deus em Babilônia. Servindo Deus verdadeiro em Babilônia. Então elas só vão vir no alto clamor, porque no alto clamor vai ter os 144 mil que vão viver como Daniel vivia, toda a verdade. Então não espere, irmãos, pessoas virem para a igreja hoje não, aquele montão. Vem um ou gato pingado o outro, mas de montão não vai vir não. E pessoas sinceras dessas igrejas aí que estão em Babilônia, elas só vão vir, são sinceras lá, é povo de Deus. Porque está escrito, sai dela, povo meu, quando se formar os 144 mil. Porque os 144 mil vão viver tanto internamente como externamente. Então se prepare para ser uns 144 mil. Dario tinha fé no Deus de Daniel. Daniel 6, verso 17. E foi trazida uma pedra e pôs-a sobre a boca da cova. E o rei selou com o seu anel, com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então Daniel foi julgado nas covas dos leões, leões famintos, nesse buraco, e colocaram a pedra em cima com um selo. Ninguém podia abrir. Daniel 6, verso 18. Então o rei se dirigiu para seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Então o rei ficou perturbado, irmãos, porque ele ficou pensando, o que vai acontecer com Daniel? Eu não vou comer, não traga nenhum instrumento de música, não quero se alegrar. E não dormiu. Olha que coisa, irmão. O que um servo de Deus faz no coração de outras pessoas que estão observando, hein? Então, irmãos, vamos viver a fé. Não é tanto falar, não é tanto pregar, mas é o viver. Porque as pessoas estão nos observando. Uma família bem ordenada vale mais do que vários e vários sermões pregados do púlpito de um pastor. Irmãos, quero ser evangelista. Viva a fé. Viva no seu trabalho, viva na sua instituição, viva na sua escola, viva onde você estiver na igreja, a fé. Que você terá um testemunho e você, irmãos, em nome de Jesus, você vai colher muitas almas para o reino do Senhor. Dario, irmão, não conseguiu dormir. Ele não tinha uma fé estabelecida como a de Daniel. Ele estava aprendendo. Daniel 6, verso 19. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Daniel 6, verso 20. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse, o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Dario fez uma pergunta. Daniel, com voz triste, assim meio será, com dúvidas, né? Será que o seu Deus, que você continuamente serve, te livrou aí dos leões? Irmão, ele não tinha fé, ele estava aprendendo ainda, tinha pouca fé. Daniel 6, verso 21 a 22. Daniel respondeu. Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre, não com bajulação. Ele queria que o rei vivesse para sempre, queria que o rei se salvasse. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, diante de Deus. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Irmão, porque Daniel não foi destruído? Porque ele era inocente.
Nos últimos dias, quando sair um decreto, quem vai ser guardado e selado? Somente aqueles que viveram toda a fé, aqueles que são servos de Deus, que venceram todas as suas deficiências de caráter, foram transformados à semelhança do caráter de Cristo e vão viver uma vida íntegra, sem pecado nos últimos dias. Então os homens não vão achar nada, Satanás vai tentar contra eles, não vão achar nada. Eles não devem Casa Bahia, eles não devem consórcio, eles não devem para ninguém, eles não falam mentira, na sua boca não acharão engano. Então os homens que vão investigar a vida dos 144 mil não vão achar nada. Aí eles vão fazer um decreto contra a lei de Deus. Assim como Daniel capítulo 6 e Daniel capítulo 3 vai acontecer com o povo da última geração. E só um lembrete, irmãos, Daniel capítulo 3. Quantos foram fiéis? 3. Poucas pessoas, aquela multidão. Ali tinha pessoas que adoravam o Deus verdadeiro, que diziam adorar. Porque ali, quando Nabucodonosor invadiu Babilônia, invadiu Jerusalém, trouxe um monte de gente dali. Cadê o povo de Deus? Cadê o povo de Jerusalém? O povo de Judá? Cadê? Estavam ajoelhados. E Daniel capítulo 6 aqui, irmãos. Cadê o povo de Deus? Ninguém pode adorar. Será que aqueles homens não oraram ou oraram escondido? Daniel, o costume dele orou, seguindo segundo Crônicas capítulo 6, orou virado para Jerusalém. Só ele foi pego. Irmãos, então para nós nos últimos dias, hoje, poucos são os fiéis. Não adianta você ficar se aliando. Irmão, 20 milhões, 22 milhões de adventistas, irmão. Poucos são fiéis. A multidão, aqui em capítulo 6, só um. Daniel estava falando para Dario que sempre havia respeitado dentro dos seus limites, mas que quando eu ouvi adoração a Deus, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5, verso 29. Então, Daniel servia ao rei naquilo que não ia contra a palavra de Deus, mas quando ia contra a palavra de Deus, o que ele fazia? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então isso é para nós, irmãos. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Você que dá passinho para trás em coisa mínima, você quando vir o decreto dominical vai dar grande passinho para trás. Até passinho tanto para trás você vai cair no penhasco. Misericórdia. Então, irmãos, não vamos dar passinho para trás. É passos e passos grandes para frente. Daniel 6, verso 23. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Daniel 6, verso 24. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, e eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e lhe esmigalharam todos os ossos. Então, aqueles leões estavam com fome, estavam magrinhos. Mas por que não destruiu Daniel? Porque o anjo do Senhor estava ali. Irmãos, os animais, eles obedecem a Deus, tá? Eles obedecem. Você pode morar no campo, você pode morar no deserto, e se Deus dá ordem para que nenhum animal chegue na sua tenda, ele não vai chegar. Você não vai sofrer dano algum. As pessoas, não vou pro campo porque tem cobra, irmão. Tem muito animal. Irmão, lá na Amazônia tem onça. Mas se Deus dá ordem de colocar um anjo ao seu lado, nenhum animal, irmão, vai te ferir. Está escrito. Aqui aconteceu com Daniel. Então não tenha medo. Não tenha medo. Mas agora o que aconteceu, irmãos? Dario agora tirou Daniel e pegou aqueles invejosos e colocou ali na boca da cova. Quando eles estavam caindo, os leões já pegaram eles antes eles caírem no chão. E eles destruíram completamente. Porque eles estavam com fome, comer esses homens. Misericórdia. Isso mostra que o livramento de Daniel foi miraculoso, pois os leões tiveram que fazer um jejum forçado. E quando foram liberados, devoraram aqueles homens antes mesmo de chegarem ao fundo da cova com fome voraz. Daniel 6, verso 25. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. O alto clamou. Todos ouviram que o Deus de Israel é poderoso e tem poder de fechar as bocas dos leões.
Então, em Daniel capítulo 3, irmãos, todos aqueles que reuniram diante daquela estátua receberam o alto clamor, viram que o Deus verdadeiro livra os seus servos. E Daniel capítulo 6 também. Dario escreveu para todas as nações, povos e línguas que o rei, que Daniel era um servo de Deus e que o Deus de Israel, o Deus de Daniel é o Deus verdadeiro. Irmão, ali houve um alto clamor. Assim também nos últimos dias, todas as nações, povos e línguas ouvirão as 3 mensagens angélicas. E aí, irmão, virá a chuva serôdia, sai dela, povo meu, o povo vai clamar e vão pregar com poder. Milhares ouvirão a sua voz. Todo mundo, a pregação do evangelho será pregada a todo mundo. Em testemunha a todas as nações. 144 mil vai dar esse testemunho. Vai ser Daniéis ali. 144 mil Daniéis, 144 mil Cristo. Daniel 6, verso 26. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e seu domínio durará até o fim. Ó, irmãos, então o rei fez um decreto. O Deus de Daniel é o Deus poderoso, é o Deus que livra, é o Deus vivo, não um Deus de pedra, não um Deus de madeira. Daniel 6, verso 27. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Então Dario contou a história para todo mundo. Quem tinha ouvido, ouvia. Daniel 6, verso 28. Este Daniel, pois, prosperou no reino de Dario e no reino de Ciro, o persa. Olha que interessante, irmão. Então ele prosperou porque ele foi fiel. Ele não deu passinho para trás para prosperar no mundo, como alguns fazem, né? Faz alguns concílios com o homem ímpio para prosperar. Não. Dá um aperto de mão, né? Faz com chave. Não. Daniel foi fiel e Deus o prosperou. Profetas e Reis, página 543. Deus não impediu os inimigos de Daniel de lançarem-no na cova dos leões. Ele permitiu que anjos maus e homens ímpios chegassem a realizar o seu propósito. Mas isso foi para que pudesse tornar o livramento do seu servo mais marcante e mais completa, a derrota dos inimigos da verdade e da justiça. Então, irmãos, Deus pode permitir que a gente vá para a cova dos leões, viu? Deus permite que a gente vá diante dos homens e eles façam um decreto contra nós. Deus pode permitir, mas sabe para quê? Para que o livramento nosso seja poderoso, miraculoso. Para que o livramento nosso possa testemunhar em todas as nações. Então, se você está passando por alguma dificuldade, você é fiel, mantém firme, irmão. Mantenha-se firme. Deus vai prosperar na sua vida. A aprovação de Deus depende de 2 coisas. Rejeitar o pecado e cumprimento dos deveres. Então, 2 coisas, irmãos, a aprovação de Deus depende para que Deus possa nos aprovar, assim como aprovou Daniel. Rejeitar o pecado, vencer o pecado pelo poder do Senhor Jesus, pelo seu sangue maravilhoso, e o cumprimento dos deveres. Então, nós cumprir o quê? A palavra de Deus, Bíblia e o Espírito de Profecia. Deixar de fazer o certo também é pecado, viu? Deixar de fazer o certo também é pecado. Então, cuidado. Profetas e Reis, página 546. Um homem sujeito às mesmas paixões que nós é descrito pela pena da inspiração como isento de falta. Um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Daniel é descrito pela pena inspirada. Não vem teólogo moderno fala besteira, não. Isento de falta, isento de pecado, Daniel. Acha algum pecado na vida de Daniel? Porque os teólogos hoje tentam olhar a Escritura para ver se acha algum pecado na vida dos homens de Deus, para poder falar assim, mas ele teve esse pecado aqui, tá vendo? Daniel venceu. E Daniel é humilde. Nós pecamos contra Deus. Nós. Daniel se colocava no lugar dos pecadores. Mas os 144 mil não tinha nenhum pecado na sua vida. Não achou engano na sua boca. Quando, irmãos, fechar a porta da graça, que tem o tempo de angústia de Jacó ali, Jesus não vai me interceder. Os 144 mil vão orar. Senhor, será que há algum pecado em mim? Não vai achar mais nada neles, porque eles estão lavados pelo sangue de Cristo. E a serva do Senhor fala, se eles tivessem algum pecado depois de fechar a porta da graça, eles seriam esmagados. E como é que os teólogos da nova teologia hoje
dizem que nós vamos pecar até a volta de Jesus. São falsos profetas, irmãos. São bajuladores. Não ouçam esses homens, não. Eles estão sendo usados pelo inimigo. Segundo Crônicas 13, verso 8. Nada podemos fazer contra a verdade, senão pela verdade. Então, irmãos, nada podemos fazer contra a verdade, senão pela verdade. Então, vamos ficar na verdade, no assim do Senhor. Vamos ficar, irmãos, na verdade. Não importa se a maioria está indo contra. Não importa, irmão, se a sua igreja... Ah, mas o pastor faz isso, mas os irmãos fazem isso, os irmãos comem aquilo. Tem muitos irmãos que enviam mensagem de saúde, criam na vida no campo, vestuário, estão dando um passinho para trás, estão se vestindo como os irmãos da igreja, estão comendo, voltaram para trás, estão comendo carne, comendo de tudo. Ah, porque os irmãos da igreja não, vão ficar chateados contra nós. Irmãos, a verdade somente, viva a verdade, seja como Daniel, fiel, e Deus vai te dar um livramento. Não tenha medo de pastor, irmão. Tem irmãos que morrem de medo. Que é isso, irmãos? Viva a palavra de Deus, irmãos, e mantenha uma coisa na sua mente. Ninguém pode tirar a sua liberdade de consciência, sua liberdade religiosa. A liberdade de ir ou vir. Ai, se você for lá naquele congresso, vou te perseguir, vou te excluir. Irmão, Deus está nos preparando para a perseguição final. Se você dá passinho para trás em coisa mínima, como você vai aguentar um decreto dominical? Você não vai aguentar. O diabo vai dominar a sua mente. Que Deus abençoe, irmãos. Que em nome de Jesus possamos ser fiel como Daniel. Se você gostou desse vídeo, compartilha. Se inscreva no nosso canal, clica no sininho para receber novas notificações. Escreva o que você está achando, tá bom? Entre em contato conosco. Que Deus abençoe sua vida, sua família. Em nome de Jesus. Amém.